O programa Destaque de hoje está aqui, com muito prazer, conversando com o Dr. Napoleão Tavares Neves. Ele é médico, se formou em 1958, mas, Dr. Napoleão, eu queria que o senhor, com as suas palavras, dissesse quem é o médico Napoleão. O médico Napoleão Tavares Neves é um índio cariri aculturado. Eu sou um homem que me formei em medicina por vocação, mas eu gosto mesmo desse pé de serra, disso aqui. Então eu sou um homem que trabalho o dia todo ainda, pelo menos amanhã eu entro no Hospital São Vicente às 8 da manhã, saio às 13 horas, atendo todo mundo que chega lá, que me procura, da melhor maneira possível, com humanitarismo, sem muita ciência, porque eu não tenho mais, eu já sou superado no tempo e no espaço, e procuro fazer uma medicina humanitária, uma medicina caridosa, sobretudo com capacidade de escutar e de ouvir o povo pobre. Mas, doutor Napoleão, como é que de repente o médico se interessa pela cultura regional e pela cultura caririense? Pelo seguinte, diz Brenan, o grande Brenan lá do Recife, que a geografia prefigura a história. Toda geografia bonita tem uma história bonita. A geografia do Cariri é muito bonita e a sua história é mais bonita ainda. E eu, como sou caseiro, sou antissocial, não saio de casa, em vez de estar fazendo outras coisas, estou estudando a história regional, que eu acho linda e que procuro encontrar as partes escuras, com a grande preocupação de não ter mais capacidade nem vida para botar tudo no papel como você está botando. Doutor Napoleão, sobre o padre Cícero Romão Batista, qual o seu pensamento sobre esta figura? Eu acho que o padre Cícero foi um grande líder social, político, um grande sacerdote, embora sem aquele verniz dos grandes oradores sacros do seu tempo. Era um homem que instituía a teologia do perdão em Juazeiro, porque sua homilia se resumia a isso: quem matou não mate mais, quem pecou não peque mais, quem roubou não roube mais. E todo mundo que chegasse em Juazeiro, se prometesse regeneração, podia ser o pior bandido do mundo, ele acolhia e dava a mão para uma nova vida, dando uma profissão, dando qualquer atividade para que o cara se regenerasse. Então foi um líder inconteste, um homem, um grande conselheiro, a ponto de, naquele tempo, todo mundo que ia fazer qualquer coisa no sertão, vinha aqui se informar dele, onde era que devia ser feito, onde devia fazer um açude, onde devia cavar uma cacimba e etc. companhia. E ele dizia tudo com muita prudência, com muito bom sentido, e com muita paz, muito pacifismo. Era um homem pacífico. E por isso ele se firmou como uma grande figura humana, inclusive com incursões pela santidade, segundo os sertanejos. E em relação, por exemplo, como é que o padre Cícero tinha noção de ecologia já naquela época? Já, porque inclusive aqueles preceitos que a Secretaria de Agricultura do Ceará publica, ele dizia a todo mundo: barre um riacho de 100 em 100 metros, plante sempre uma árvore. Quer dizer, ele já pensava em tudo isso. Era um homem de um pensamento muito avançado para o seu tempo e para a sua cultura, porque ele não tinha tempo de estudar. Ele só veio amealhar cultura teológica quando passou 8 meses no Vaticano, em um cubículo, esperando uma entrevista com o Papa Leão XIII. Durante esse tempo, ele, muito apagado, muito humilde, ficou lendo a Bíblia e arranjou cultura teológica, que era essa que ele falava para os romeus. Doutor Napoleão, de repente o padre Cícero estava só tentando reaver as suas ordens sacerdotais e de repente aparece a figura do Dr. Floro Bartolomeu da Costa. Qual foi a importância do Dr. Floro para que o padre Cícero se convencesse a entrar na política? O problema é o seguinte: Dr. Floro era um homem inteligente, mas era um aventureiro. Chegou em 1908 em Juazeiro, a pretexto de explorar as minas de cobre de Coxá, que eram do padre Cícero, tinham dado a ele. E quando ele sentiu o vazio da liderança política em Juazeiro, ele viu um homem inteligente que podia ficar naquele local. Chegou em 1908, em 1911 já era deputado. E ele viu que o padre Cícero não queria se imiscuir muito com a política. Então ele ficava ali por perto. Quando precisava tomar uma decisão política, ele batia na perna do padre, dizia: meu amiguinho, o senhor não gosta disso,
mas em benefício do seu povo e de sua cidade. E o Padre Cícero baixava a cabeça e ele tomava a frente do movimento político e por isso se tornou um grande político, deputado federal muito conceituado, inclusive Renato Casimiro tem discursos dele muito bons, e chegou no Rio. Tinha trânsito livre em todos os altos escalões do governo. Góes Monteiro, Setembrino de Carvalho, a de Santa Companhia, ele almoçava com um e jantava com o outro e tramava tudo o que era possível tramar na política do Ceará. Em relação à sedição de Juazeiro, por exemplo, né, qual foi a participação do Padre Cícero? O Padre Cícero ficou de vistas grossas e permitiu que o Dr. Flório comandasse? E como é que, de repente, vários jagunços de várias cidades dos outros municípios passaram a vir defender Padre Cícero? Pelo seguinte, porque o Padre Cícero era um mito para o sertanejo. Então, o que o Padre Cícero sofresse, o sertanejo sofria. O Dr. Flório entendeu de reagir contra os desmandos do governo que tinham demitido o Padre Cícero da Prefeitura de Juazeiro. Franco Rabelo. E começou a juntar gente, cavando os alicerces, os célebres valados para defender a cidade, e todo mundo queria vir ajudar o Padre Cícero. Encostava aí e o Padre Cícero aceitava tudo. De modo que eu acho que Flório foi um mal necessário em Juazeiro. Porque se não fosse ele com mão de ferro, Juazeiro podia se transformar num covil de bandidagem. Porque era meio livre tudo que acontecia ali. Flório era mão de ferro e o que ele fazia era duro. Porque quando o cara cometia um grave erro, simplesmente ele dizia o seu célebre carimbo, levem para a rodagem. E a rodagem era o serviço da rodagem de Juazeiro para Crato, onde o faltoso era sumariamente eliminado, fuzilado, segundo dizem. Agora, por que de repente o Crato, né, uma cidade que tinha uma certa força pública, inclusive com a ajuda do governo Franco Rabelo, se acovardou tanto, né? Foi questão de falta de liderança militar? Tinha o coronel Alípio, né? Eu tenho a impressão que foi, e sobretudo que a avalanche de rumeiros em Juazeiro era qualquer coisa de amedrontar qualquer um. Não tinha quem quisesse enfrentar aquele povo. Eram homens rudes, armados, todo mundo tinha uma arma em casa, e com a liderança do Dr. Flório e os milagres, entre parênteses, entre aspas, do Padre Cícero, eles foram capazes, como você sabe, de saírem daqui e derribar Franco Rabelo lá em Fortaleza, enfrentando daqui do Cariri a quase 600 quilômetros de distância, uma capital que era já uma cidade florescente. Aí depois eles também invadiram, depois do Crato, Barbalha, né? Aí saíram... Aí marcharam para Fortaleza, venceram o Jota da Penha, lá perto de Iguatu, e depois daquela... Miguel Calmon. Depois daquela vitória, eles criaram a Alma Nova, acharam que era milagre do Padre Cícero, homens incultos, mas muito místicos, acharam que era milagre do Padre Cícero e que ninguém os venceria. E assim foi feito, inclusive, com o célebre canhão que você já deve ter visto no Memorial Padre Cícero. Aquele canhão. Como é que foi a história do Aquele canhão veio de Fortaleza para cá para acabar com os rumeiros. Em toda a estação tinha gente esperando para ver o canhão que ninguém sabia o que era. Chegou no Crato, montaram o canhão, tudo direitinho, trouxeram aí para os macacos na periferia de Juazeiro. Os rumeiros lá, a polícia cá, quando viraram o canhão para os rumeiros, o canhão não disparou, os rumeiros se entreolharam, segundo dizem, disseram é milagre. Partiram para cima da polícia, a polícia feita com o mesmo material humano dos rumeiros, soldados incultos, conceberam que também era um milagre e correram. E os rumeiros viraram o cano do canhão para a polícia e a polícia acovardou-se e foi embora. Não deu um tiro. E por que é que a gente, por exemplo, encontra muito material, isso é que eu tenho sempre me preocupado, como pesquisador, e que lá no Juazeiro a gente sabe toda a história do Juazeiro, mas quando você chega no Crato, você tem poucas informações escritas, né? Encontrei, me parece, só um livro que tinha do Dr. Livinho de Carvalho, que era juiz de direito, que escreveu um livro, parece que é A Colvada, se eu não me engano, o livro, O Ataque do Crato. Como é que o senhor vê isso? Por que o Crato não se interessou para recontar a história, contar a sua versão? Bom, o Crato sempre foi uma cidade intelectualizada. O Crato foi a sede do primeiro curso superior do interior do Ceará, que foi o Seminário de São José. Entraram com a elite, famílias bem plantadas, famílias nobres, como os Teles e os Monteiros, e os Esmeraldas e os Pinheiros, e viam Juazeiro como um bugre,
Ninguém se interessava por Juazeiro. Juazeiro era menosprezado porque era uma terra de gente ignorante, de rumeiro e de bandido. E por isso eu acho que ele nunca se interessava por aquilo. Tem impressão. Nem de reescrever essa história. Nem de reescrever, porque não interessava a eles reescrever uma história que era sempre contra eles, porque Juazeiro sempre foi. O padre Cícero dizia, eu sou filho do Crato. Eu sou filho do Crato, mas Juazeiro é meu filho. É isso que foi. Foi. Inclusive criou uma espécie de estigma entre as duas cidades que nunca se deram bem e, apesar da modernidade, continuam com certas arestas que é difícil a gente apagar por aqui. Com certeza. Para me dizer uma coisa, aquela história do Lampião. O Lampião chegou e veio depois, isso é um episódio muito mais tarde, né? No episódio da sedição, que o doutor Flório tinha convocado o Lampião. E o Lampião recebeu realmente essa patente lá ou é só folclore? Recebeu. Agora, uma patente fajuta, pelo seguinte, os batalhões patrióticos convocados por Dr. Flório, 2.000 homens, para defender o Cariri contra a coluna Prestes, era uma entidade episódica. Na hora que a coluna Prestes fosse dissolvida, os batalhões também eram. Mas dentro dos batalhões patrióticos havia graduados. Um era tenente, outro era capitão. Então, quando convocaram Lampião para vir se incorporar aos batalhões patrióticos, disseram-lhe que ele seria anistiado e ele receberia a patente de capitão. Agora, não disseram que era capitão temporário. Ele pensava, ele muito inteligente, mas muito ignorante, pensava que era uma patente para o resto da vida, como da polícia e do exército. E não era uma coisa que, na hora que os batalhões fossem dissolvidos, a patente seria dissolvida. Então ele veio e, quando chegou em Juazeiro, que recebeu a tal da patente, que foi em uma folha de papel almaço, que nem cartolina existia naquele tempo, simplesmente Virgulino Ferreira da Silva, capitão Lampião, ele achou que aquilo era uma grande coisa. E quem assinou esse documento? Só o doutor Uchoa, que era o único representante do governo federal como funcionário em Juazeiro. E o doutor Uchoa, uma vez arguído em Recife, por que tinha dado aquele? Disse, naquela hora eu dava até a sentença de morte a Arthur Bernardes, porque não tinha como não dar. Eram 48 cangaceiros fortemente armados dentro de Juazeiro, homens rudes. Ele teve que dar. Agora... Aí o padre Cícero se envolveu nesse meio, chamou o Lampião, tem essa conversa? Não, dizem que quando o Lampião chegou na fazenda do Dr. Flório, que ficava ali na periferia, perto do shopping hoje, avisaram ao padre Cícero que o Lampião estava na cidade. Disse que ele coçou a cabeça, segundo o senhor Raimundo Gomes de Figueiredo, que era menino lá e me disse, ele coçava a cabeça, andava de um lado para o outro da sala e dizia, dizem de mim o que dizem, quanto mais com esse homem aqui. Logo, ele não estava querendo Lampião, ele engoliu aquilo como um purgante. Era o jeito, as circunstâncias ditavam. E ficou muito, inclusive, chateado e pegou um carro naquele tempo, o carro do mestre Zé Luiz, que era um que tinha em Juazeiro, um Ford, tomou o carro e foi lá visitar Lampião, ver Lampião. Lampião o recebeu muito bem, os cangaceiros se ajoelhando. Aí o padre Cícero conversou com ele e disse, meu amiguinho, você não pode ficar aqui. Amanhã você vai lá para o palacete do poeta João Mendes, na Rua da Boa Vista, porque lá eu tenho melhores condições de contornar qualquer situação. Quer dizer, ele esperava, inclusive, reação da polícia contra o Lampião. E levou para lá e ficou de longe vigiando, pediu à polícia para não hostilizar, porque ele era convidado do Dr. Flório e vinha para defender a cidade, e Lampião ficou lá, aquele 2 ou 3 dias, muito bem cortejado, recebeu a visita do Dr. Otacílio Macedo, que era médico em Crato, que veio entrevistá-lo e que era irmão do brigadeiro José Sampaio de Macedo, recebeu a visita de Lauro Cabral, daquele Barbalho, que era um fotógrafo, a visita de Pedro Maia de Crato, que era fotógrafo. Aliás, a melhor fotografia de Lampião foi aquela que Lauro Cabral tirou em Juazeiro, com um chapéu de feltro que ele comprou aqui na Casa Sampaio. E Lauro Cabral, sendo um homem muito inteligente que eu conheci, ele conseguiu burlar até uma coisa que pouca gente nota. Ninguém nota o defeito do olho do Lampião na foto que ele tirou. Porque ele tirou assim, meio de banda. E encobriu um pouco o olho do Lampião, que tinha um leucoma. Leucoma é resultado de quê? Num fogo aí em Pernambuco, a polícia atirou num quipá, que é uma árvore, é um cactus, o espinho de quipá saltou, entrou no olho dele e formou aquilo que o povo chama de vilide, que é uma leucoma, e que ele foi tratado daquilo em triunfo
pelo doutor Cordeiro Neto naquela época, que não era oculista, mas era médico e ajudou alguma coisa. O senhor falou em fotografia, me deu uma curiosidade danada, porque lá no episódio da sedição tem uma foto clássica do Floro, lá no Valado, né? E teria sido o Adolfo Vanderlulli que tirou a fotografia, porque ele não era fotógrafo, o Adolfo? Pode ter sido, porque Adolfo era um polivalente. Ele chegou com um agrimensor para medir as minas de Coxá, depois tornou-se o agrimensor oficial do Padre Cícero. Quando alguém dava uma fazenda ao Padre Cícero, ele ia medir e dava metragem. Dizem que ficava com uma porcentagem, eu não sei. E o fato é que ele se tornou uma figura. Ele casou com a sobrinha do Padre Cícero, foi? Uma parenta, não sei. Parenta. E o fato é que ele ficou sendo uma figura de proa e ainda hoje tem descendente do Dr. Floro. Ainda tem, né? Não, tem descendente do doutor Adolfo Vanderlulli, tem, né? E o doutor Floro não deixou descendente? Aí é que está, Dr. Floro foi contraditório até nisso. Um homem rico, poderoso, bonitão, deputado, não ficou um filho bastardo, nem uma másia, nem uma mulher, e não tinha ferramentas de que fosse homossexual. De modo que foi contraditório até nisso. Não deixou descendência, nem aqui, nem na Bahia. Agora, e o espólio dele ficou com quem? Ele quase não deixou muita coisa não, porque ele era um político, vivia metido em despesas. Só esses batalhões patrióticos, inclusive, ditaram a angina que o levou ao túmulo, porque ele chegou em Campos Sales, discutiu com o coronel Pedro Silvino de Alencar, que era o encarregado do fornecimento, e discutiu porque disseram que ele prestava conta de feijão de primeira e dava feijão de segunda. O doutor Floro, com raiva, zangou-se, discutiu, sentiu a dor no peito, veio para Juazeiro. Juazeiro não tinha trem ainda, veio para Missão Velha, onde tomou o trem, era o fim da estrada de ferro, tomou o trem sentindo dor, sem medicamentos, sem medicina, sem coisa nenhuma. O trem parou em frente à escola de aprendiz marinheiro, ele foi desembarcado lá, de lá entrou no navio, foi para o Rio e lá morreu de angina pectoris. Mas que quer dizer que é reflocório dizer que ele morreu de sífilis? Não, ele morreu foi de angina mesmo, dizem foi de angina mesmo. E uma coisa interessante que a história não averigua. Floro, na minha visão e na visão da professora Luitgard, era o olho do exército. O senhor refaz esse pensamento? A professora Luitgard acha, e eu também concordo com ela, porque é muito lógica, era o olho do exército brasileiro em Juazeiro, Juazeiro não fosse o Novo Canudos. Inclusive, quando ele morreu, ele foi homenageado. Olha aí que está, quer dizer, o exército general do exército não costuma dar osso com carne a ninguém. E Floro teve o enterro custeado pelo exército, o mausoléu dele no Rio foi feito pelo exército e recebeu a patente post-morte do exército, do general do exército brasileiro. Agora, onde é que entra a história do Napoleão, não? Do Lampião? Não, Lampião não. Que é do Caldeirão, o governo Lourenço. Aí é uma história fantástica, que eu morro de medo dos novelistas botarem na novela e quando botam na novela, assassinam a história porque eles querem a ibope. Beato Zé Lourenço chegou em Juazeiro, vindo de Pilões, na Paraíba. Tem mais ou menos o ano que ele chegou em Juazeiro? Foi no fim do século XIX, já pertinho do século XX. Não. Foi, chegou aí e o Padre Cícero gostou muito dele, era um homem muito simples, mas um homem sério, um morenão, trabalhador, forte. Aí o Padre Cícero mandou que ele fosse tomar conta do sítio Baixa Danta, que ficava entre Crato e Juazeiro. Ele foi. Que era do Padre Cícero? Era do Padre Cícero. Ficou lá tomando conta do sítio. Aí Delmiro Gouveia, o célebre Delmiro Gouveia, o homem que domou a energia da Cachoeira de Paulo Afonso pela primeira vez, deu um boi zebu ao Padre Cícero. Foi o primeiro zebu que entrou no Cariri. O Padre Cícero mandou chamar Floro, mandou chamar o Beato. Tome conta, meu amigo, desse touro. Até então só havia aqui reis crioula, pé duro como o povo chama. Um boi zebu muito manso, muito dócil, todo mundo passava e coçava o boi, ele vinha para a beirada da estrada, o povo ia passando, vindo para Juazeiro, ele vinha para a margem da estrada, o povo quando voltava trazia pão e outros alimentos humanos e dava a ele comia, e o Beato fez uma grinalda, botou no chifre dele e foi chamado boi mansinho do Padre Cícero. Então todo mundo via. Um belo dia chegou um repórter aqui do Jornal do Rio, parece que o Globo já, e fez uma reportagem dizendo que em Juazeiro estavam fazendo colírio com a urina do boi e meizinho com o esterco do boi. O senhor fala sobre a rendinha
Retoma de novo a rendinha do boi que foi feito. Não, o repórter, chegou o repórter do Rio. O repórter do Rio fez essa reportagem, levou para o Rio, publicou, e os deputados começaram a dizer chacota com o doutor Floro. Ó, Floro, o que é que estão fazendo em sua terra? Estão fazendo colírio de esterco de boi, essa coisa toda. Floro Zangosto veio decretado, como diz o povo, a acabar com o boi assim. Chegou aí, contou a história ao Padre Cícero, mostrou a manchete do jornal, talvez do Globo, parece que era, e mandou chamar Floro. Floro veio com o boi na frente e a multidão atrás, que já era um boi santo, boi mansinho. Isso era mais ou menos em 1920? Era mais ou menos, que veio quando foi isso, mais ou menos isso, nessa época. Um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Então o boi, quando chegou em Juazeiro, Floro mandou matar o boi em plena rua Doutor Floro, que é centro urbano de Juazeiro, e nem os detentos comeram a sua carne, porque era um boi santo, como diziam. Então o que é que houve? Floro botou o Zé Lourenço na cadeia e voltou para o Rio com tudo acabado. O padre Cícero foi visitar Floro, ou foi visitar Zé Lourenço, e Zé Lourenço chorando disse: meu padrinho, eu não fiz nada, por que é que eu estou preso sem crime? O que eu fiz foi cuidar do seu boi. Aí o padre disse: eu vou embora. Não vai embora, meu amigo, você é um homem de muita capacidade. Eu recebi agora um terreno além do Crato, 6 léguas, o Caldeirão, você vai para lá, você, trabalhador como é, vai transformar aquilo num pomar. Então você barre aquele riacho de 100 em 100 metros e vá para lá e está tudo resolvido. Beato Zé Lourenço foi e em pouco tempo, em 1937, o Caldeirão já tinha 2.000 almas, gente trabalhando para o monte, como eles chamavam, não havia salários, mas todo mundo trabalhava para todo mundo, era uma sociedade comunitária, solidarística, até certo ponto socializada, mas sem nenhuma conotação comunista, porque não havia ainda comunismo praticamente por aqui. Então o Beato transformou aquele num grande empório de alimentos, todo mundo tinha aquela farda uniformizada, todo mundo tinha lazer, porque ele construiu a capela de Santo Inácio, que ainda hoje está lá, tinha novenas, o povo gostava, e aquilo despertou a inveja dos proprietários de terra em torno, que não tinham mais mão de obra. Só o Beato é quem tinha. Eles acionaram um deputado do Crato, se não, salvo melhor juiz era o Noronha Milfon, e o deputado chegou em Fortaleza, disse que estava havendo um núcleo comunista no Caldeirão e que o governo tinha que tomar providência. Naquele tempo, o comunismo era bicho-papão. Era o governo de Getúlio Vargas, né, da República. Era o Menezes Pimentel, era interventor, então o Menezes Pimentel mandou que acabasse com o Caldeirão. Veio o tenente Bezerra, que era uma fera, José Gonçalves Bezerra, e o general José Góes de Campos Barros, que vivia até pouco tempo, parece que era delegado de ordem política e social, foram ao Caldeirão. A princípio não houve violência, apenas eles expulsaram todo mundo de lá, pagavam passagem de trem para quem quisesse ir embora, esvaziaram o Caldeirão. Tudo bem. Acontece que Severino Tavares, lugar-tenente do Beato, juntou todo o povo remanescente do Caldeirão em cima da Chapada do Araripe, na serra chamada Mata dos Cavalos, e organizou lá quase um novo Caldeirão. Então, veio a ordem para o capitão Bezerra e acabar com esse vale-acordo de bandidos lá. O capitão Bezerra fretou um caminhão, naquele tempo era delegado regional de Juazeiro, levou 11 praças, inclusive um filho e um genro. Quando entraram lá, em Mata dos Cavalos, estufou cangaceiro de todo canto, Beato de todo canto. Liquidaram com tudo, mataram todos, quebraram o caminhão, e esses caixões desceram para Fortaleza, porque aqui não existia IML nem nada. E a Força Aérea participou disso? O brigadeiro Zé Macedo foi convidado a bombardear. Ele disse que não bombardeou, metralhou. Ele disse: é mentira quem disser que eu joguei bomba. Eu metralhou lá de cima, todo mundo matando criança, mulher, homem. A homem. metáfora aí também é meio diferente. Então acabaram com tudo e o morticínio do Caldeirão não foi no Caldeirão, foi no Mata dos Cavalos em cima da chapa. Mas o Zé Lourenço não estava lá. Zé Lourenço tinha fugido para Exu, comprou uns terrenos lá chamados Sítio União. Em pouco tempo transformou o Sítio União novamente em um celeiro, emprestava dinheiro a juros a todo mundo lá. Muita gente tomava dinheiro emprestado, não pagava, e ele não cobrava com medo de denunciarem as autoridades policiais de Pernambuco.
e viveu aí até quando morreu de peste bubônica. Pois é, isso que eu queria saber, ele morreu de morte natural. Morte natural. É conversa que diz que... Não, morte natural. Peste bubônica que naquele tempo graçava aqui no Cariri terrivelmente, muita pulga e muito rato, sem nenhum combate, e ele morreu de peste bubônica. Trouxeram de lá para sepultar em Juazeiro, queriam sepultar perto do Padre Cícero, e a diocese, infelizmente, a igreja não permitiu o sepultamento. De noite, eles vieram e sepultaram o Beato Zé Lourenço à força, ao lado da Capela do Socorro, onde hoje ainda tem um túmulo lá, e por muito tempo eu ainda vi lá Eliotério, filho do Severino Tavares, montando guarda ao túmulo. Ok, infelizmente nosso tempo aqui está chegando ao fim, o programa tem 30 minutos e eu queria que o senhor deixasse aqui uma mensagem final para essa juventude que precisa conhecer um pouco mais da história do Ceará e do Brasil. Pois não, eu acho o seguinte, a história não deixa dinheiro, mas deixa satisfação. Você sente isso. Você é historiador nato. Então é bom estudar a história, até porque a história é a mestra da vida. A gente vê um problema desse antigo, a gente se programa para corrigir no futuro. Quem não estuda história não sabe planejar o presente nem o futuro. É preciso que se estude história. É uma coisa bonita, é uma coisa que dá prazer, é uma coisa que toda a juventude devia estudar. História, para saber de onde veio e saber para onde vai. Ok, agradeço muitíssimo a sua presença aqui no programa Destaque. Hoje eu conversei com o Dr. Napoleão Tavares Neves. E se você quiser sugerir temas e convidados aqui para o programa, o nosso endereço é fgftv@fgf.edu.br. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.